comigo, produtores e produtoras. Hoje eu vou mostrar para você o que você nunca deve fazer se você quiser lucrar com soja. Está começando mais um Analisando, um quadro em que eu mostro aspectos práticos que acontecem lá no campo de produção através de resultados e da interpretação desses resultados. Meu nome é Thaís Franciele Ferreira, sou engenheira agrônoma, doutora em produção e tecnologia de sementes e eu estou aqui para te ajudar a chegar ao 3 em 1, ou seja, a alcançar uma lucratividade na sua lavoura de soja equivalente a 3 safras em apenas uma. Então, definitivamente, produtor, desse jeito você não vai conseguir lucrar com a soja. Vem comigo que eu vou te mostrar do que eu tô falando. Nesse quadro, analisando, pessoal, eu trouxe aqui resultados de um lote de sementes de soja que chegou para ser analisado para emissão do Boletim de Análise de Sementes, que é um documento hoje obrigatório para comercialização dessas sementes. E quando a gente pega esse boletim, né, para analisar, para interpretar os resultados que ali estão, a gente vê muito detalhe a respeito da condução da sua lavoura, do manejo que foi realizado nela, da colheita e da pós-colheita desses lotes, né? Eu vou mostrar para vocês que um boletim, ele traz muita informação e muitas vezes as pessoas não conseguem realizar uma leitura adequada, uma interpretação daqueles dados que estão ali. E quando a gente faz isso, quando a gente joga esse olhar mais clínico para os resultados do nosso campo, da nossa lavoura, né, a gente consegue ir adequando o manejo de forma que a gente quer um processo com qualidade, né? Para que lá na frente o nosso lote ele não seja reprovado por uma besteira que eu fiz lá no manejo. Né? Então, a partir do momento que a gente passa a analisar esses dados com um olhar mais crítico, com um olhar mais clínico, a gente vai perceber que é possível adequar o manejo para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, o 3 em 1. E nesse caso, eu vou mostrar para vocês, né? A gente vai ver nesse caso específico, o produtor perdeu um dinheirão, pessoal. Vocês vão ver a quantidade que ele perdeu por causa da falta de conhecimento, da falta de atenção aos processos e por não fazer essa interpretação da forma correta, né? Então, quando nós aprendemos a realizar essa análise e direcionar a nossa atenção para determinado processo dentro da cadeia produtiva, nós estaremos sendo mais eficientes. E com isso nós vamos economizar tempo, economizar dinheiro, que são aspectos que fazem toda a diferença na vida de um produtor rural, né? Então vale muito a pena se atentar a essas análises e aos resultados que elas vão nos trazer. Aqui, para iniciar, eu trouxe para vocês verem, né? Aqui é um boletim, eu apaguei os dados do produtor para que vocês não vejam, né? Então, primeiramente, a gente vai realizar a caracterização desse lote de sementes de soja. Né? É um lote de sementes da cultivar M5917 Pro. Se caso você quiser saber mais sobre essa cultivar, os descritores morfológicos, é só consultar o site do RNC, viu, pessoal? Tá tudo descrito lá. Para a safra aqui foi 2021-2022, né? Sempre o ano da produção. Aqui 2021 e o ano da comercialização 2022. A categoria S1 significa então que o campo de produção veio da categoria C2, né, certificada de segunda geração.
Para quem não está habituado, são alguns termos técnicos, mas nós teremos aula a respeito desses termos e vocês vão entender depois o que significa cada um desses. Não se prendam a isso. Eu quero que vocês peguem o aspecto geral dessa análise que eu vou fazer aqui. Então, após a caracterização do lote, vamos aos resultados. Então, com relação à pureza, a gente vê aqui que tem 100% de sementes puras. E aqui, ó, em material inerte, está escrito traço, né? Esse traço indica que havia algumas pequenas impurezas na amostra, né? E que o peso dessas impurezas foi menor que 0,1, ou seja, bem insignificante, né? É importante que, ao perceber que há presença de material inerte no nosso material, a gente olhe aqui, ó, nessas observações aqui embaixo, natureza do material inerte, para que a gente possa saber do que se trata. Que material inerte que é esse? Né? Aqui, ó, tá escrito pedaço de semente menor que 50%. Aí, quando a gente vê esse tipo de descrição, a gente pode levantar uma anteninha para dano mecânico. Porque se é pedaço de semente, significa que a semente foi quebrada. Concordam comigo? Então, para dano mecânico pode ser um alerta. Não é nada conclusivo, mas é só mostrando que todo resultado que está aqui no boletim fala alguma coisa para nós. Certo? Não é nada conclusivo, mas vamos levantar uma anteninha aqui. Aqui, a gente observa que não houve outras sementes, né? Sinal de que o nosso campo de produção estava livre de plantas daninhas, porque pode ser, vamos supor que se aparecem outras sementes aqui, pode haver sementes nocivas proibidas e sementes nocivas toleradas, que são sementes que se a gente for comercializar como semente, o nosso campo é reprovado. Então, se aparece esse tipo de sementes aqui no nosso lote, aqui a gente nota que não houve presença do Vigna unguiculata, que é o feijão calpi, né? E isso, por que para a soja a gente precisa avaliar o feijão calpi, né? O feijão calpi, ele tem um formato muito parecido com o da soja e que não consegue sair na linha de beneficiamento. Olha aqui, ó, eu coloquei o feijão calpi aqui para vocês verem. Então, o formato é muito igual, né? Se a gente leva para a linha de beneficiamento, a gente não consegue retirar ali. E isso se torna um problema. É um contaminante para as áreas de quem estaria comprando as sementes. Então, por isso que para a soja, a gente tem que avaliar a presença e a ausência desse feijão calpi.